Amigo, amiga, que coisa boa! Um novo encontro com os nossos conselheiros, consultores, sábios amigos que nos fazem entender melhor o que acontece à nossa volta. E o que acontece à nossa volta nesse momento é o pós-eleição, pós-segundo turno no Rio, Grande Rio, alguns municípios à nossa volta e pelo Brasil afora também. O economista Manuel Tedim, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o também publicitário Lula Vieira e o designer Marcelo Pereira são nossos craques que vão fazer a gente entender melhor o que se passa à nossa volta. Elísio, eleições fechadas, segundo turno no Rio, em Campos, São Gonçalo, Meriti, Petrópolis e outros municípios do Rio e do Brasil. Era o que você esperava? Fechou do jeito que as pesquisas e a sua esperança diziam que deveria ser? Eu acredito que sim. Eu acho que nós demos um passo muito importante. Quer dizer, acabou a história do outsider, né? Acabou um tal de PT. Só para lembrar, o PT não elegeu nenhum prefeito nas capitais. Né? Nenhum prefeito. Então, aquela história de 2018, né, de bolsonarismo versus petismo, não existe nenhum dos dois lados, porque o PT não elegeu nenhum prefeito em capitais e o Bolsonaro perdeu todas as eleições que ele apoiou. A única que ficou mais pertinho lá foi Fortaleza, que também acabou sendo vencido pelo PDT. É isso, Marcelo Pereira. O PT ganhou na minha cidade, Natal, Juiz de Fora. Margarida ganhou lá, ganhou em Contagem também, e mais 2 municípios. Foram as 4 únicas cidades em que o PT venceu as eleições nesse mundão de Deus. Era o que você esperava, Marcelo? É isso que a Gleisi Hoffmann tentou minimizar a derrota do PT, né? O debacle do PT, falando, não, mas ganhou em Juiz de Fora, mas ganhou não sei onde e tal. Mas, na verdade, é que foi, sei lá, em 40 anos foi talvez a pior performance do PT, né? Acho que depois do Bolsonaro talvez tenha sido o grande derrotado, não sei. Dentro do PT, o Lula, né? Porque o Lula não é mais o cara que dá as cartas lá, né? O Lula sumiu nessa eleição. Esse segundo turno, então... Só um detalhe, ele não elegeu, mas o Zema apoiou o candidato de Uberaba que ganhou a eleição. Só um registro. Não era do Novo, mas foi apoiado pelo Zema. O Boulos, que não ganhou, mas foi, de certa forma, vitorioso pela votação expressiva, né, e pela campanha que ele fez, ele subiu, ele se descolou do Lula completamente, né? Não usou nada, nenhuma influência, assim, porque, na verdade, ia ser ruim para ele, né? A verdade é essa, né? Então, na verdade, o Boulos estava irreconhecível, né? Não era o Boulos que eu conhecia. Mas acho que acho que a nova esquerda está se reconfigurando, né? Assim, tá tendo uma nova imagem. Eu acho muito legal isso. É um amadurecimento. Você vê antes da eleição mesmo o Freixo, como é que o Freixo tem se portado, como é que tem falado, o próprio Boulos mesmo. Assim, é interessante isso, assim, sair um pouco lá da extrema e começar a conversar com gente do centro, né? Será que essa mudança é uma mudança de fato? Estratégica? Ou é só um jogo de marketing, como se fosse o Lula, Paz e Amor de 2002, que deu no que deu, né? Que ele se comportou muito bem nos primeiros 2, 3 anos e depois, aos poucos, foi voltando para uma política totalmente contrária à do início, que teve coisas boas e teve muito mais coisas ruins. Então, citando aquela velha máxima leninista, só para agradar o Elísio, você tem que usar a prática como critério da verdade. Será que esse discurso vai se configurar uma nova prática? Vamos ver, né? Isso não dá para ter certeza. Agora, eu acho que talvez seja um misto dos dois, né? Uma coisa estratégica, ao mesmo tempo também um amadurecimento, eu acho. No caso do Freixo, por exemplo, eu acho eu não sei, nos últimos anos eu tenho sentido um pouco isso, não é uma coisa só de discurso. Ele está muito mais aberto ao diálogo do que estava antes. Sim, ele queria fazer uma frente de esquerda no Rio de Janeiro. Os seus colegas não acordaram, porque ele certamente seria o candidato mais forte, não conseguiu montar. Mas são pequenos sinais de que eles estão conversando mais. Eu só não sei se é só discurso vazio, se é um discurso de marketing ou se é uma nova prática de fato.
O que impressionou você, Paulo Fraga, nesse segundo turno, nesse fechamento das eleições municipais? Eu não tenho assim, nada de muito especial a acrescentar ao que já foi comentado. Queria pegar aqui, talvez, alguns pontos. A questão da abstenção, que talvez é expressiva, né? A que você atribui essa abstenção desse tamanho, Paulo? Eu diria que a pandemia pode ter um nível de influência importante. Eu não saberia te dizer quanto. Mas, de qualquer maneira, é um dado relevante, porque aqui no Rio 35% é expressivo, né? Mais do que o país. O outro dado, talvez para comentar, que me pareceu que os desvios das pesquisas foram um pouco maiores do que no primeiro turno, né? E alguns enganos, digamos assim, notadamente lá em Recife, né? E que a distância, o que era pau a pau, acabou abrindo uma boca de 10 pontos percentuais, né? E uma outra questão, só para alimentar essa nossa conversa, o que é pré-eleição, o debate na Globo, na véspera, antivéspera, né? É um desastre absoluto, né? Os órgãos de comunicação eles precisam rever esse modelo de debate, porque isso não é debate, não é troca de ideias, é um instrumento que só diz respeito ao telespectador, né? Porque só existem ali agressões, mentiras, e nada se fala daquilo que seja do interesse público, né? Nós mesmos fizemos aqui, de certa forma, uma nova eleição assentada na web, onde as pessoas iriam utilizar o Facebook, o Instagram de forma generosa, e eles teriam um peso importante nessa história. E eu não senti isso muito. Eu senti mais a força das ruas, da conversa, do papo. Você sabe que eu achei essa eleição muito parecida com as nossas, salvo os lembretes que a gente recebia incansavelmente nas nossas redes sociais. É impressão minha? Eu estou maluco, Lula? Grande novidade foi aqui mais próximos a cada campanha, ou as pessoas mais engajadas na campanha, utilizaram a internet, utilizaram as mídias sociais, as redes sociais, para se informar, trocar informações, mas para criar algum tipo de adesão, eu não acredito que a participação da internet tenha tido nenhuma grande importância. Ela foi confirmadora e organizou, ou ajudou a organizar, foi veículo para a gente formadora de grupos específicos. De qualquer forma, eu acho que ela teve um papel importante, mas a gente percebeu que também não contribuiu para grandes mudanças, até porque não houve na internet nenhum tipo de atrativo para que você descobrisse alguma coisa nova através dela ou através dos canais. Foi a mesma troca de insulto aqui no Rio de Janeiro, mas mesmo em São Paulo. Eu acho que teve um papel preponderante nessa disseminação de informações entre os grupos formados, mas não foi uma eleição que possa ser dita que a internet teve a grande importância que todo mundo imaginava que ia ter. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que Crivella encerra aí a sua participação como político de majoritárias, ele voltará a ser deputado, e a chance dele ser eleito como deputado é muito grande, ele voltará da onde parece que não deveria ter saído, que é do parlamento ali quietinho, atendendo aos interesses políticos do seu grupo, ou seja, o tio e os evangélicos todos. Eu acho que a coisa está por aí. Foi uma eleição que serviu para enterrar algumas caveiras e dar um alerta muito grande ao seu presidente para que aquela atitude de eu sou eu e o resto não presta, tem que ser revista. Ele tem, sim, que fazer política com muito cuidado, com muita atenção aos seus parceiros, porque sozinho ele não vai ganhar nenhuma eleição. Vou pegar esse gancho aí. O Crivella começou já a fazer campanha pró-Jair Bolsonaro 2022. Claro que nós sabemos que o Crivella está fazendo campanha para ele
em 2022 para deputado ou para senador, seja para o que for. Né? Mas o nosso, quando eu digo nosso, porque ele é o nosso presidente da República, Jair, mais uma vez perdeu uma grande chance, na minha modesta opinião, de ficar calado. Ele voltou com a história de ter que ter o voto, entendeu? Sair de papel para gabaritar uma história que a gente sabe segura, sem tamanho, que é a urna eletrônica. Ele, mais uma vez, pirou na batatinha com Trump e as eleições dos Estados Unidos. Eu tenho meus informantes de que lá a coisa foi roubada. Você acompanhou isso, Paulo Fraga? Ou só eu que ouvi? Ele falou só para mim. Ele é um caso patológico grave e não sei se internação resolve o problema dele, entendeu? Você está sugerindo o paredão, Paulo? Só psiquiatria mesmo. Você está sugerindo o paredão, por acaso? Não, né? Não é paredão, é paredão. Paredão, é verdade. É isso, bem lembrado. Você sabe, paredão para ele, eu acho que caberia como uma luva, entendeu? Não, eu sou. Mas é incrível isso. Aí é isso, ódio do bem, é ódio do bem isso aí. Não pode. É uma coisa incrível ver a motivação, o que ele ganha ou o que nós ganhamos, porque ele nos representa, não é isso? Com esses argumentos e essas posturas em relação às nossas eleições, dois países inteiramente inexpressivos, como Estados Unidos e China, que é altamente dependente do Brasil, entendeu? Eu prefiro ficar em silêncio, entendeu? É um caso de, talvez, de psiquiatria ou de QI mesmo, né? Assim, falta de... Não tem, porque ninguém ganha, né? Ele não ganha nada com isso. Ele mesmo, o governo, nós, ninguém, né? Eu acho que a apoteose mental chegou ao máximo. Eu nunca imaginei que um presidente da República no Brasil teria coragem de dizer que a China morre de medo do país. Quer dizer, que aqueles chineses... E ele deu uma explicação. São milhões de chineses que dependem da nossa comida. É verdade. É o nível de ignorância de nós. Tamanho, eu né? me senti curiosíssimo. Eu já fui na padaria, na pastelaria aqui da esquina e avisei para o pasteleiro chinês. Eu disse, olha aí, aquele paizinho da porcaria lá depende da gente, hein? E ele deu um sorriso e continuou acariciando o gato, que seria o próximo recheio do pastel dele, aqui na esquina. Não vou dizer o endereço, que ele me processa. Acho que dá a impressão de que a realidade paralela que ele inventou, né? Assim, que os bolsonaristas, os filhos dele, parece que ele realmente acredita nisso, né? Porque não tem nenhum paralelo com a realidade, né? A China está se descolando, ela está num processo agora de começar a ser autossuficiente, inclusive em vários alimentos, né? Elas estão recuperando áreas degradadas e tal, aumentando a área agricultável lá, tendo outros negócios com outros países, os mesmos produtos que a gente exporta. Então, não tem nenhum paralelo com a realidade, né? É um negócio louco mesmo. Ela pode se acusar os chineses de um monte de coisa, de serem autoritários, de terem uma lógica própria, interna, uma visão de mundo, onde eles são o centro do mundo. Isso, aliás, é uma coisa milenar, na verdade. De burrice, ninguém pode acusar os chineses. Eles são competentes, trabalhadores e, com todos os problemas que eles têm, eles são muito capazes. Quer dizer, subestimar a capacidade e a inteligência da China se reorganizar no mundo, mais uma vez, é suicídio. E eu acho que o Bolsonaro tem uma ignorância do tamanho da população chinesa. Ô, Elísio, deixa eu pegar esse gancho também muito rico do Tedim e de todo mundo, aliás. Para mim, aí, eu sempre gosto de me colocar à prova com você, que você não livra a minha cara nem vai livrar jamais. Como nenhum de vocês, todos que estão aí, porque vocês são meus amigos, não me querem ir para o lado errado. Não é para incensar o eleitorado dele, que gosta de ouvir isso, gosta desse tipo bolsonariano, gosta desse cowboy latino-americano, desse franco atirador brasileiro. Não é para isso que
Deve ter alguma pesquisa escondida dele que a gente não conhece. Só pode ser, Elísio. Essa fonte aí, Barbosa, é a mesma fonte da fraude lá americana. Só pode ser, mas essa é do Piniquim. É a mesma fonte. Na realidade, tem uma consequência muito importante, né, que vai afetar o Bolsonaro também, com certeza, né, desse, vamos dizer, falecimento do PT. É que com isso, sabe o que acaba também? O antipetismo. Que elegeu o Bolsonaro. O bode expiatório, né? Acabou. No momento que acabou o petismo, o antipetismo vai para o brejo também, pô. Imagina, só para lembrar que o Bolsonaro foi eleito por 2 pessoas e não por 57 milhões. Já disse isso aqui mais de uma vez e vou repetir. Um tal de Adílio, né? Lá na terra do Barbosa. Né? Que também é bispo, mas não é da Universal. É o Adílio e tal de Lula. Pô, foi eleito pelo antipetismo, pô, que, na realidade, como o petismo está acabando, consequentemente, o antipetismo também tende a terminar. Pô. Vou fazer uma rodada aqui antes da gente ir embora, falando do Rio de Janeiro, capital, e começando pelo Tedim. Tedim, última vez que o país passou pela Prefeitura do Rio, todas as estrelas estavam numa conjunção favorável, né? Tudo era para nós, né? Condição econômica, condição política, condição brasileira, condição planetária, e estou falando de economia, estou falando de dinheiro, e de Jogos Pan-Americanos, de petróleo bombando, e por aí afora. Agora, é o contrário disso tudo. E aí? Essa é uma boa pergunta. Mas e aí ele tem como marco a ultrapassar um marco muito baixo, né? Então, ao mesmo tempo que a situação está mais difícil, está muito mais difícil, não só por todas essas coisas que você falou, a pandemia, a recessão da pandemia, mas além da pandemia, que a gente tem uma fragilidade fiscal e macroeconômica no Brasil importante, mas o outro lado dessa moeda é que ele vai ser comparado com um marco que é muito baixo, que é do Crivella, que foi um desastre. Então, quando você tem um bode na sala, a sala continua caindo aos pedaços, não está reformada, ainda tem um certo mau cheiro, tal, mas você tira o bode, o mau cheiro fica... Você exorcizou, foi um exorcismo essa eleição, né? Foi um exorcismo, né? Ainda fica o cheiro lá do bode preto. Fica um pouco o cheiro do bode e tal, mas você já tirou. A alegria da população já vai ser enorme. E eu achei que, por exemplo, o Obama foi exatamente o contrário disso. A expectativa com o Obama era tão espetacular e ele fez um governo muito bom, alguns erros importantes, mas em diferentes áreas, mas pontuais. Mas ele fez um governo muito bom, mas a expectativa era tão alta, que ele não conseguiu manter a aprovação dele no final do segundo governo. Faz parte do jogo. O Eduardo agora, pelo menos no primeiro ano, ou nos primeiros 2 anos, ele vai estar sendo comparado com um traste, com uma pessoa que só destruiu o Rio de Janeiro. Como ele é bom gestor, eu acho que ele sai ganhando no início. Paulo Fraga, sabe o que eu senti nessa eleição? Que saiu o PT da oposição, mas entrou o bolsonarismo, né? Aqueles que perderam a eleição para o Eduardo Paes estão nas mídias sociais aí, dizendo, agora quero ver, será que ele não vai ser preso? Eu vou ficar no pé dele. Se desviar um centavo, eu vou denunciar. Nós não temos um novo tipo de patrulha agora, tão feroz ou mais do que tínhamos na época da vigilante patrulha petista? Eu acho que esse patrulhamento que você está comentando, ele até, de certa maneira, é positivo, né? Em que a gente fiscalize a gestão propriamente dita. Mas, na linha do que o Manuel comentou, o Eduardo é um cara que tem uma larga experiência, é um super executivo, tem competência de sobra e tem time para dar a volta por cima e pavimentar um caminho que possa ser muito melhor para nós, entendeu? Então, a expectativa minha, particularmente, é de que ele dê a volta por cima e consiga fazer uma boa administração. Eu penso como Paulo, viu, Marcelo, que não há quadro no Rio de Janeiro, eu não conheço, e, aliás, conheço um, mas que está na cadeia com 2 centenas de anos nas costas por cumprir,
que tenha tão bom trânsito com a iniciativa privada e saiba tanto usá-la para a coisa pública. Não, o Edu tem que agora mostrar o que ele já mostrou para a gente, multiplicado por 2 ou 3, não é não? Sim, não, é o que o Manuel falou, né? Apesar, assim, tudo era favorável na época dos 2 governos dele, mas ele provou no final, mesmo assim, que deu para ver que ele era um bom gestor, realmente, né? As pessoas que a gente conhece, que trabalharam com ele, que tiveram contato com ele, também têm essa mesma impressão, né? Então, eu acho que a expectativa é favorável para ele agora, apesar de ser uma conjuntura muito mais difícil, ao mesmo tempo, é isso, né? Vem de as pessoas sabem o que aconteceu nessa gestão agora, então estão com toda a boa vontade com o Edu, né? Com o Eduardo. Mesmo gente que não teria votado nele, votou, e, enfim. Eu acho que vai ser legal. Acho que eu tenho uma expectativa boa em relação ao governo dele. A minha também. O Lula, inclusive, quem conhece, eu conheço o Eduardo trabalhando no dia a dia, né, sabe disso, mas a maioria do povo não sabe que o Eduardo é o cara mais exigente e cobrador dos que estão mais perto dele. Ele é intransigente, chega a ser grosso com quem não apresenta resultado. É isso mesmo. E é o que a gente precisa agora, né, não, Lula? Cabe a nós torcermos por ele. Depois desse desastre que foi a pseudo-administração Crivella, resta a gente apoiar o prefeito eleito de todas as formas, dar a ele o benefício do apoio e da colaboração, se possível, e esperar que ele possa realmente devolver, trazer alguma coisa de bom para o Rio de Janeiro, que está realmente uma das piores fases que uma cidade pode atravessar. Eu não estou otimista, mas estou otimista com a possibilidade dele representar a união, todos nós que moramos nessa cidade, no sentido de melhorar a coisa por aqui, ou de participar do governo e de participar no sentido de apoiar suas iniciativas e de continuar trabalhando para que a gente possa ter algum tipo de esperança e transformar essa cidade naquilo que ela realmente é, o único caso de transformar naquilo que ela perdeu, que é a sua própria vocação, que nós todos sabemos quais são as vocações aqui no Rio de Janeiro. Eu estou otimista, eu espero que possa fazer alguma coisa de importante para a cidade. Falar em otimismo, eu sugiro, então, que a gente passe para o Eduardo Paes um slogan, para ele começar o governo dele com um slogan calcado num tal de Juscelino Kubitschek. Ele vai fazer 40 anos em 4. Lembra disso? Não? Lembro. E é uma conversa boa que vai ser no dia dos presidentes aqui. 40 anos em 4. Tá. Mas, enfim, isso é um papo bom e é bom que eu discordo diametralmente do Elísio em relação ao Juscelino. Quando a gente falar dos presidentes, vai ser uma boa conversa nossa aqui. É verdade. Enfim. Somos dois. Não, e outro lembrete nesse início de gestão dele. O inventor dele acaba de apresentar um projeto na Câmara de Vereadores para aumentar o salário. Passando o salário de 20 mil para 30 mil reais. Né? Então, acho que já é um bom princípio. Salário de quem? Do prefeito ou dos vereadores? Do prefeito. Que puxa de todo mundo para cima também. Projeto de um tal de César Maia, que inventou ele lá atrás, administrador regional da Barra. Esse é genial, mas César Maia. A civilização dele ficou parada no tempo, né? Ele foi até um determinado ponto e ali parou e cessou de nos fazer bem. É outro papo bom também. Mas, Manuel Tedin, se liga em quê para fechar a nossa rodada dessa semana? Eu me ligo na possibilidade da gente tomar jeito, a população tomar jeito, entender que a gente tem que desenvolver dependendo menos dos governos, entendeu? Eu acho que a gente tem uma centralidade grande demais em depender das ações do governo para o desenvolvimento. Está na hora da gente tomar a responsabilidade nas nossas mãos e partir em frente para fazer a coisa do jeito que a gente quer. Paulo Fraga, se liga em quê?
Além do que o Manuel disse, eu acho que a gente tem que se ligar ainda na pandemia, né? E a população precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade e não transferir isso ao poder público, aos governantes, né? Vamos com calma que a gente vai chegar, mas vamos fazer a nossa parte, né? Marcelo Pereira, se liga em quê? Eu vou com o relator Paulo Fraga. Eu também estou ligado na pandemia, principalmente na viabilidade das vacinas, né? Qual vacina que vai vingar primeiro e o tempo que vai demorar para ela chegar para todo mundo, né? Eu tenho estudado muito isso e é complicado o negócio. Não é uma coisa que de uma hora para outra, não. Ainda vai demorar um pouquinho. Para nós, né? Londres já vai entrar na vacinação semana que vem. Porque a gente perdeu o trem, né? Eles não reservaram, não entraram na fila, né? Então muita coisa, muito tempo foi perdido. Verdade. Elísio Pires, se liga em quê? Me ligo na vacina comunista, tal de Coronavac. Eu achei que você falava na Sputnik, pô. É Sputnik. Não. Eu agora estou na China. Tá bom. Sputnik é só para beber. Andou pro lado, andou de ladinho. Não, ele e o Moreira Franco. Você sabe que o Moreira Franco era maoísta no começo, na juventude dele, né? Por aí você tira, né? A média. É verdade. Não, mas eu agora já disse isso aqui, vou repetir. Agora eu virei hegeliano. Hegeliano? Meu Deus. Aproveitei essa quarentena para ler o tal de Hegel. Hegel. Virei idealista, totalmente. Meu Sou Deus. idealista. Senhor, Lula, paciência, senhor. Meu Deus. Lula Vieira. O que é, Marcelo? Eu também. Virou hegeliano agora, Elísio. Pois é passaram 50 anos. Há 50 anos você tinha que ter virado. Você não conhece? Esse é uma famosa síndrome de hegelianos tardios. Essa é uma doença que é realmente incurável. Peguei essa doença. Como resolver. É a fenomenologia da história. Você pegou essa doença. Espírito. Aproveita, Lula. Arqueologia da história. Eu me ligo, evidentemente, agora na pandemia. Eu acho que o governo perdeu uma oportunidade de fazer uma boa comunicação em relação à doença. Você vê que nós temos algumas vitórias grandes, como, por exemplo, contra o tabaco, contra o vício do fumo, que foi muito bem conduzida pelos governos que utilizaram a comunicação de forma sábia. Nós, por amadorismo, por burrice, por teimosia, não fizemos isso em relação ao coronavírus. E vimos praias lotadas, negacionistas, e corremos o risco da gente ter aí um retorno muito ruim por parte da doença. Vamos esperar que as pessoas tomem consciência e que o governo resolva fazer uma boa comunicação, explicando que não é covardia nem burrice usar os meios que a gente tem de prevenir em relação ao contágio. Maravilha. Lula Vieira, Marcelo Pereira, Paulo Fraga, Elísio Pires e Manuel Tedinha. Esse timaço volta semana que vem. Não se esqueça de se inscrever na nossa página, dar o seu like aí, que nós gostamos muito disso. Voltaremos semana que vem com mais assuntos, os mais palpitantes, importantes e interessantes da hora. Obrigado, Manuel, Elísio, Paulo, Lula e Marcelo. Até semana que vem.